Fala galera, bem-vindos novamente ao canal. Pessoal, o edital da Polícia Penal do Ceará tá aberto, né? E eu vou trazer uma série de vídeos aqui pra galera lá do Ceará que vai fazer esse concurso da Polícia Penal do Ceará. Ótima oportunidade pra galera lá do Nordeste, né? E eu vou trazer vários vídeos aqui de direito penal, direito administrativo, direito constitucional, toda a parte de direito. Talvez eu traga também algumas coisas referentes ali a português, raciocínio lógico, para poder estar ajudando essa galera. Beleza? Então vamos para o primeiro vídeo aqui de direito penal para polícia, direito penal para Polícia Penal do Ceará. Vamos lá, a banca é IDECAM, né? Então vamos tentar trazer questões aqui da banca IDECAM para entender como a banca ela gosta de cobrar determinados temas, e vamos falar também um pouquinho aqui sobre cada questão. Meu intuito aqui não é só resolver questão, meu intuito é fazer a questão e fazer com que vocês entendam o motivo que vocês acertaram aquela questão ali, beleza? Então vamos lá, questão de número 1 aqui. Exclusivamente a respeito da anterioridade da lei penal, assinale a assertiva que se amolda ao tema. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Pessoal, essa letra A aqui ela tá bem legal, né? Ela vai estar tipificada tanto lá no Código Penal quanto na Constituição Federal, né? Então, nos dois dispositivos você vai ter exatamente isso escrito, né? Não há pena, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Lá no Código Penal, salvo engano, vai estar no artigo 1º e na Constituição Federal vai estar lá no artigo 5º. Então, sobre a anterioridade da lei penal, essa aqui já está bem legal, tá? Então vamos deixar ela aqui em stand-by, vamos dar uma olhada nas outras. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de ser considerado crime, cessando em virtude dela a execução penal e o efeito penal da sentença condenatória. Pessoal, cuidado, que aqui ele está pedindo sobre a anterioridade da lei penal. A anterioridade da lei penal vai falar que não há crime sem lei anterior que o define e não apenas sem prévia cominação legal. Aqui na letra B não está falando sobre anterioridade da lei penal. Aqui está falando sobre um fato que era considerado crime e ele deixou de ser considerado crime. Isso no direito penal é conhecido como abolício criminis, tá? E não sobre anterioridade da lei penal. Então essa letra B aqui está esquisita. Letra C. A pessoa só poderá ser punida por lei anterior ao fato, se for revogada e considerada mais benéfica à vítima. Tá esquisito. Vamos ver a D aqui. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Pessoal, cuidado, aqui na letra D tá falando sobre a ultratividade da lei penal, tá? Não é a anterioridade da lei penal. Então, o gabarito da nossa questão vai ser letra A, né? É exatamente ali o que diz a anterioridade da lei penal, que vai estar lá tipificado tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, beleza? Que vai estar exatamente assim: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Eu trouxe aqui um slidezinho para ficar mais claro isso para vocês sobre o princípio da legalidade. Lá no artigo 5º da Constituição vai estar escrito: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E no artigo 1º do Código Penal vai estar: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Exatamente a mesma coisa, né? A Constituição Federal ela traz de forma mais genérica e o Código Penal ele vem trazendo, ele esmiuçando, falando com mais detalhes sobre o tema, beleza? Galera, aqui uma informação legal também, caso vocês queiram saber, né? Isso pode melhorar um pouquinho ali o estudo de vocês. Vai falar sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele subdivide-se em princípio da estrita legalidade ou reserva legal, que vai falar que aquilo que o legislador ele diz que é crime, né? Por exemplo, artigo 121, matar alguém, artigo 155, subtrair para outra coisa alheia móvel, né? É o crime de furto. Ele tem que estar tipificado, ele tem que estar escrito na lei, né? Isso seria ali o princípio da estrita legalidade ou reserva legal. O princípio da anterioridade vai falar exatamente isso, né? Que você não pode chegar em determinado momento e falar assim: ah, você tá com a blusa do Flamengo, você tá preso porque a partir de agora é crime usar a blusa do Flamengo. Não pode, né? Antes deve haver ali uma tipificação que vai falar
que usar a blusa do Flamengo é crime, né? Então, antes de você poder punir a pessoa, deve haver uma tipificação, né? O princípio da anterioridade. E o princípio da taxatividade vai falar que o que é considerado crime tem que estar explícito, né? Tem que estar muito... Não pode ser uma norma genérica, não pode ser uma coisa de qualquer jeito. Tem que ser bem especificado o que é crime, para não dar margem de interpretação para o aplicador da lei. Tem que estar... Matar alguém é matar alguém. Todo mundo sabe o que é matar alguém. Então, isso seria o princípio da taxatividade. A lei ela não pode ser genérica, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Levando em consideração a aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal é categórico em afirmar que a punição por determinado fato deve prevalecer, mesmo que posteriormente o fato deixe de ser considerado crime. Opa, peraí. Se o fato ele deixa de ser considerado crime, a punição ela não deve prevalecer, né? Seria uma causa aí de abolício crimes. Então, letra A aqui já está errada. Letra B. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Legal, galera. Essa alternativa que ela tá bem legal, né? Seria ali uma hipótese de novatio legis in melius, né? Seria uma lei nova que beneficia o réu, né? Uma lei nova melhor para o réu, né? Novatio legis in melius, né? Seria uma nova lei melhor. Exatamente isso aqui que vai falar ali sobre a lei penal no tempo, né? Uma lei nova ali que seja editada pelo Poder Legislativo, que ela venha beneficiar o réu, ela vai ser aplicada ao réu, mesmo que depois da sentença condenatória transitada em julgado, mesmo que o juiz já tenha batido lá o martelo lá falando que esse camarada ele vai cumprir 10 anos lá de reclusão, né? Mesmo que isso venha acontecer, esse camarada ele vai ser beneficiado por essa lei nova, beleza? Então o gabarito da nossa questão aqui já é letra B. Vamos dar uma olhada nas outras aqui, ó. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente, desde que não reduza a pena combinada, aplica-se aos fatos anteriores. Errado, galera, não tem nada falando sobre desde que reduza, né? Ela vai ser aplicada independentemente de qualquer situação. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de ser considerado crime, salvo em relação a crimes hediondos. Galera, não fala nada sobre crimes hediondos, beleza? Letra E. A lei penal não retroage em hipótese nenhuma, independentemente de ser benéfica ou não ao agente. Errado, né, pessoal? Nós já sabemos aí, já estudamos que as leis benéficas elas vão retroagir porque são leis que beneficiam o réu. Beleza? Então aqui, gabarito da nossa questão. Letra B. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aplicação da lei penal no tempo. Qual é a regra? A regra é tempus regit ato. Aplica-se a lei vigente ao tempo da conduta. Aqui, galera, seria basicamente o que eu conversei com vocês ali, né, sobre a novatio legis in melius. Se tem uma lei, por exemplo, que fala que determinado crime é de reclusão de 5 a 10 anos e venha a ser editada ali uma nova lei que vai falar que esse crime ele vai ser de reclusão de 2 a 5 anos, né? Mesmo que esse camarada ele já esteja preso, essa lei benéfica ela deve atingir essa pessoa, deve alcançar essa pessoa, porque é uma novatio legis in melius. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui para a terceira questão. IDECAN 2023, segundo tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. Segundo o Código Penal vigente, prevê que lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Nesse contexto, tal possibilidade de aplicação de lei posterior é uma característica da anterioridade da lei penal, excepcionalidade da lei penal no tempo, internacionalização da lei penal e lei penal no espaço. Pessoal, cuidado aqui, porque numa questão como essa, o camarada ele pensa, né, nessa situação de lei posterior, que de qualquer modo venha favorecer o agente, ele pode pensar em anterioridade da lei penal. Mas a gente tem que lembrar que o que está escrito lá no Código Penal sobre anterioridade penal vai falar que não há crime sem lei posterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. É isso que fala sobre a anterioridade da lei penal, beleza? Já a lei penal no tempo, ela vai trazer essa situação de uma lei nova que venha a beneficiar o réu,
né? Então, o gabarito dessa questão não seria a anterioridade da lei penal, e sim a lei penal no tempo. Então, muito cuidado para não errar uma questão como essa, né? Uma questão que você tem que saber ali o conceito do que é a anterioridade da lei penal, tem que saber o que diz a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, que posteriormente nós vamos tratar aqui também nas nossas aulas, beleza? Então, show de bola. Vamos lá, mais uma questão, IDECAN 2021. Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Esse fenômeno denomina-se abolício criminis. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Abolício criminis descriminaliza a conduta antes tipificada pela lei penal. Não se trata, contudo, da hipótese de extinção de punibilidade, mas de novatio legis e melius. Errado, galera. Isso não é um novatio legis e melius. A novatio legis e melius seria aquela situação de uma nova lei que seja benéfica ao réu, né? Já a abolício criminis não é uma nova lei benéfica. É uma situação que você vai extinguir ali a punibilidade, né? A pessoa ela vai ser posta em liberdade imediatamente ali mesmo, que depois de sentença condenatória transitada em julgado. Vamos ver a B. Abolício criminis descriminaliza a conduta antes tipificada por lei penal, tem como efeito a extinção da punibilidade e retroage a todos, fazendo cessar os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Os efeitos civis, contudo, permanecem. Galera, perfeito aqui, esse aqui já é o gabarito da nossa questão, né? Não vou ler os outros porque são muito extensos, mas basicamente o que você tem que saber aqui sobre a abolício criminis. A abolício criminis seria uma situação ali que uma tipificação penal, né? Que um crime ele deixa de ser considerado crime, né? E o que acontece? Se essa pessoa ela tiver presa, né? Ela tem que ser posta imediatamente em liberdade. Então, juridicamente falando, cessam os efeitos penais, mas, contudo, os efeitos extrapenais eles não cessam. O que seriam, por exemplo, ali um efeito extrapenal? Seria aquela situação de, por exemplo, restituir a vítima, né? Digamos que você tenha que reparar um dano, alguma coisa assim, nesse sentido seria um efeito civil, né? Os efeitos civis eles não cessam, mas os efeitos penais eles cessam, e essa pessoa ela tem que ser posta em liberdade imediatamente, beleza? Então aqui, o gabarito da nossa questão, letra B, trouxe aqui uma explicaçãozinha sobre abolício criminis. Abolício criminis resulta na extinção da punibilidade, beleza? O crime deixa de existir e ninguém poderá ser punido por um crime que não existe mais, beleza? Ele deverá ser posto imediatamente em liberdade. O beneficiado pelo abolício criminis em um novo crime é considerado primário. Cessam somente os efeitos penais. Os efeitos civis continuam, por exemplo, restituir a coisa. Foi exatamente o que eu falei pra vocês. Beleza, pessoal? Galera, eu vou trazer mais questões aqui pra vocês sobre direito penal. Se você quer fazer parte da turma, eu tenho uma turminha de carreiras policiais, né? Tratando muito essa parte de direito aí. Se você quer fazer parte, me manda uma mensagem lá no Instagram lá, que eu explico pra você direitinho como funciona, né? Lá na nossa preparação a gente fala bastante ali sobre essa parte teórica, pra você poder chegar lá no teu concurso de carreiras policiais dominando a parte de direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação especial. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Beleza, pessoal? Então, fica por dentro, se inscreve no canal, que se você ainda não é inscrito, eu vou trazer muito conteúdo maneiro aí pra Polícia Penal do Ceará. E é isso aí, desistir não é uma opção, vamos pra cima, valeu, falou!